Bom dia, meus caros. Hoje vamos ter como tema veículos de tração animal, animais e peões. Para que a gente consiga, de forma estruturada, de forma sequenciada, passar por esses pontos, para os que tiverem o código de estrada, pedia para se dirigirem a partir do artigo 100, onde tem ali o capítulo 4 sobre as disposições especiais para veículos de tração animal e animais. Regras especiais. Os condutores de veículos de tração animal ou de animais devem conduzi-los de modo a manter sempre o domínio sobre a sua marcha e a evitar impedimento ou perigo para o trânsito. Essencialmente, aqui o código só está a chamar a atenção de que quando se façam, principalmente em conjunto, os animais sendo dirigidos por algum condutor, é da responsabilidade do condutor manter estes dentro de uma ordem que não constituam perigo ou embaraço à via pública. No número 2, nas pontes, túneis e passagens de nível, os condutores de animais, atrelados ou não, devem fazê-los seguir a passo. O que é seguir a passo, instrutor? Essencialmente, seguir a passo é, pela natureza dos meios aos quais nós estamos ali a lidar, que são veículos de tração animal, quando em túneis, pontes e outros lugares estreitos, ou que não permitem muito espaço de manobra, há necessidade de fazer esses seguir a uma velocidade significativamente reduzida. Em outros troços mais abertos, talvez ali o condutor esteja normalmente chamboqueado para ele correr. Então, quando dizemos seguir a passo, é deixar de chamboquear já. Ou bate um pouco só para ele conseguir, ok? Pelo menos não exatamente parar. Isso ajuda o quê? A manter simplesmente o controle da direção do animal. Porque ele correndo, se ele vira bruscamente, o teu espaço de manobra a esse animal já se torna reduzido. Mesmo até se haver a necessidade do condutor mesmo ter que descer e assim passar por frente, que é para ajudar a guiar o animal, também pode-se fazer esse exercício a fim simplesmente de não criar perigo ou embaraço aos outros utentes nesses mesmos locais, que são pontes, túneis, até passagem de níveis, entre outros elementos que talvez, possivelmente, foram mencionados ali. No número 3, a entrada de gado na via pública deve ser devidamente assinalada pelo respectivo condutor e fazer-se por caminho ou serventia a esse fim destinados. Nem sempre nas nossas vias, é verdade, nós temos espaços assim reservados para esse exercício. Como estes animais não são providos de dispositivos de sinalização, em sua maioria, quando falávamos de sinais do condutor, devem ter em mente 3 tipos de sinais especificamente que são providos ou que podem ser utilizados pelos condutores, que são os sinais luminosos, quando temos a disposição do que nós chamamos de piscas, sinais sonoros, o uso de buzinas e gestuais. É quando, na maioria das vezes, vocês hão de ver aos ciclistas, né? Tendendo a mão. Quando quer fazer a mudança de direção, para mim isto aqui é esquerda, para vocês é direita. Então, ou fazendo o sentido oposto. Isto também constitui uma sinalização. Então, a esses condutores desses tipos de meio de transporte, também é devido que façam a devida sinalização para que os outros utentes também se precavem do seu exercício. 4. Sempre que nos termos do artigo 59 seja obrigatória a utilização de dispositivos de sinalização luminosa, os condutores de veículos de tração animal ou de animais em grupo podem utilizar uma lanterna de luz branca visível em ambos os sentidos de trânsito. Para quem já assistiu aqueles filmes antigos, tem aquela coisa de carruagem que tinha, né? Antigamente. Já se perceberam que nas carruagens sempre parece que tinha um candeeiro assim. Então, aquilo fazia parte, ou era uma forma também de assinalar a presença daquele veículo dentro da via pública. Por quê? Porque não havia disposição de usos de faróis e de outros dispositivos elétricos ou eletrônicos que nós temos hoje. Não só naquele tempo. Hoje, se você vai circular a uma via
que passe por um lugar consideravelmente afastado, vamos lá dizer o quê? Sei lá, Messica ou qualquer outro espaço desses, é possível ainda fazer-se uso desses meios de transporte, é ou não é? Então, aqueles condutores, quando estiverem a fazer esse exercício, devem sempre procurar ter um dispositivo que seja visível nos dois sentidos da faixa de rodagem, ok? Da sua presença ali na via pública. Porque de outro jeito, não é possível enxergar o veículo, principalmente a dada distância e sobre condução noturna. Quando no número 4 fez menção ao artigo 59, artigo 59 essencialmente fala de iluminação, que é assim só para não gastarmos boa parte do tempo falando de coisas que já temos. O proprietário de animais é proibido de deixá-los vaguear na via pública por forma a impedir ou fazer perigar o trânsito. Então, é aquilo que eu estava a dizer, não é? Os camponeses, nas zonas rurais, eles normalmente estão ali a chamboquear os gados, né? Que é para evitar eles entrarem. É que ali parece que conversa não vai funcionar, tem que estar mesmo a chamboquear. Né? Que é para evitar com que os gados ou esses animais entrem na via pública. Antes de eu ir exatamente para o trânsito de peões, que seria já agora o artigo 102, é importante que vocês tenham uma ligeira definição sobre os velocípedes, que isso vai estar no artigo 115, onde no ponto número 1 diz que velocípede é o veículo com duas ou mais rodas acionado pelo esforço do próprio condutor por meio de pedais ou dispositivos análogos. Por que o instrutor está ali a apontar a vocês aos velocípedes? Porque em termos de circulação rodoviária, tem aquilo que se chama equiparação, que vocês vão encontrar isso no artigo 107, onde vai fazer menção de que o trânsito de veículos de tração animal é equiparado também a carros de mão, condução de veículos de tração humana, isso estamos a falar de chovas, falava outra vez de rickshaws, são equiparados, ou seja, as normas, os códigos, as regras, se preferirem, que são aplicados nesses artigos, também cabem a esses tipos de veículos. Tá bom? Então, era só para vos situar aqui. Artigo 102. Número 1. Os peões devem transitar pelos passeios, pistas ou passagens a eles destinados ou, na sua falta, pelas bermas. Certa vez, quando se falava aqui de passeios, me lembro que houve uma pergunta no texto que passeios são espaços destinados para a circulação exclusiva de peões e ciclistas. Falso. A afirmação até começou bem. O problema é ter envolvimento de ciclistas. Exclusivamente para peões. Nada de ciclistas, nada de qualquer outro veículo de meio que é de tração animal ou tração humana, manual, entre aspas. Mas para esses outros veículos que são assim de tração animal, tem já aquela diferença que eu fazia menção outra vez quando falávamos das autoestradas, vias reservadas, corredores e pistas, especificamente pistas, que são espaços reservados já para veículos assim de tração animal ou de tração humana. Estamos aí a incluir velocípedes, estamos a incluir chovas, se for possível, também rickshaws ou entre outros veículos à semelhança desses. Número 2. Os peões podem, no entanto, transitar pela faixa de rodagem com prudência e de modo a não prejudicar o trânsito de veículo nos seguintes casos. Ou seja, no número 1 fez a proibição de circulação dos peões na faixa de rodagem, que isto é um espaço que vai ser reservado para os veículos automóveis. Agora, no número 2, está a abrir algumas brechas sobre quando é possível com que os peões possam passar por esses espaços. Na linha A, quando efetuem o seu atravessamento. Dificilmente o peão há de conseguir sair de um extremo para o outro sem ter que fazer uma travessia. A linha B, na falta dos locais referidos no número 1 ou na impossibilidade de os utilizar.
Ou seja, na falta de espaço como passeios, o peão não vê outro lugar a não ser na faixa de rodagem. Mas a isso também já foi feita a menção ali no número 1, de que deve circular o mais afastado possível da área de circulação, ou seja, mais encostado ao lado da berma, se for o caso de haver uma berma, ou ao limite daquela mesma faixa ou daquela mesma via, ao limite esquerdo, geralmente. A linha C. Quando transportem objetos que, pelas suas dimensões ou natureza, possam constituir perigo para o trânsito de outros peões, criando embaraço, até perigo para os outros, não é? Para os outros utentes, outros peões. É quando o código admite com que este possa usar a faixa de rodagem, sim, o mais à esquerda possível, o mais próximo possível do passeio, mas a fim de também não perigar os peões, fica aí entre os veículos, dentro da faixa de rodagem, sim, o mais à esquerda possível, para também já não criar transtorno aos outros veículos automóveis. A linha D. Nas vias públicas em que esteja proibido o trânsito de veículos. Em vias que tenham uma sinalização como essa, ou em vias que também tenham sinalização como esta. Porque estas vias que vão ter esses sinais obriga a circulação de meios dessa natureza. Logo, se obriga a estes circular por aquela via, automaticamente vai proibir os outros também de circularem naquela mesma via. Nessas vias, o peão já pode também circular assim à vontade, sem ter que necessariamente fazer uso exclusivo de passeios. É o que essencialmente está aqui a se colocar na linha D. Quando sigam em forma organizada sobre a orientação de um monitor ou em cortejo. Às vezes eu costumo ver, principalmente os da Igreja Católica, parece que em eventos de batismo, numa daquelas suas cerimônias, não é? E às vezes estão com a cruz ali em frente, os outros estão ali a seguir atrás. Mas normalmente tem estado ali um polícia, um agente, seja municipal ou de trânsito, que é para simplesmente vedar naquele pequeno troço em que as pessoas vão estar todas elas aglomeradas. Então, são situações que chamam a atenção ou que se assimilam a cortejos, que estão aqui a ser colocados na linha E. Ou seja, se estão dentro daquele evento, dentro daquela cerimônia concedida pelo Estado ou pelas autoridades, já não há necessidade de uso exclusivo simplesmente do passeio. Já também fazem-se dentro da faixa de rodagem. 3. Nos casos previstos na linha B, C e E do número anterior, os peões podem transitar pelas pistas a que se refere o artigo 77. Artigo 77 fala de pistas especiais. Então, quando estiverem em espaços destinados para esses, também pode-se fazer a circulação assim, sem nenhum problema. Desde que a intensidade do trânsito o permita e não prejudiquem a circulação dos veículos ou animais a que eles estão afetos. Então, estão a dizer que os peões podem fazer o uso das pistas, ou seja, aqueles espaços reservados para veículos de tração animal ou manual, desde que não coloque em condição a circulação desses mesmo tipo de veículos, que geralmente aquele espaço é exclusivamente destinado para esses e não de peões, mas está-se a abrir um espaço para que os peões também possam se fazer circular dentro das pistas. 4. Sempre que transitem na faixa de rodagem, desde o anoitecer ao amanhecer e sempre que as condições de visibilidade ou a intensidade do trânsito o aconselhem, os peões devem transitar numa única fila, salvo quando seguirem em cortejo. Essencialmente vai fazer aqui, é uma redundância praticamente do que aquilo que o instrutor já fez menção. Sentido de trânsito. 103. Os peões devem transitar pela direita da faixa de rodagem em relação ao sentido da marcha nos locais que lhes são destinados, salvo nos casos previstos na linha D do número 2 do artigo anterior. Disseram que à direita do sentido da marcha. Supondo que temos uma via, vamos lá, estamos nessa subida da Pepe, a ponte aqui, temos veículos geralmente seguindo para cima e outros descendo
em sentido oposto. O que está a se dizer é que para os peões que queiram fazer a circulação dentro dessa via, dentro daquele espaço, o que devem atentar é para, se estiverem a seguir ao sentido aqui, ou seja, descendo a via, devem seguir pela direita. Ou seja, devem transitar no sentido contrário, em outras palavras, ao sentido que está a se fazer. Ok? Aquela coisa que tem acontecido de os chapas estão ali a descer e você também está aqui na margem e os chapeiros assim têm aquela coisa de às vezes vir encostar para levar um cliente aqui. Então, se for para acontecer uma coisa, você há de se deparar enquanto já está no hospital, né? Não viu o que veio te atropelar. Percebe o que está a se colocar aqui em causa, né? Mas quando você está a circular no sentido contrário, dá a janela, a chance, pelo menos ver o perigo vindo. Se fores flexível, ainda consegues desviar. Então, é essencialmente como deve se fazer, principalmente também para aqueles que saem ali a correr nas manhãs ou no fim da tarde. Sempre que estiverem a fazer esses exercícios ali, sempre tentem correr no sentido oposto à circulação da via. Porque o peão, em relação aos outros veículos automóveis, é o mais fraco. As tuas chances não são boas em caso de colisão. Era no número 1 do artigo 103. 2. Nos casos previstos na linha B, C e E do artigo, do número 2 do artigo anterior, os peões devem transitar o mais próximo possível do limite da faixa de rodagem. Ou seja, na falta de espaços como pistas, ok, ou passeios, vai se fazer menção também aqui o sentido de trânsito, geralmente dos peões, de uma forma resumida, né? O mais à esquerda possível, obviamente obedecendo a essa contrariedade, vamos colocar assim, do trânsito dos outros automóveis. 3. Nos casos previstos nas linhas B e C, do número 2 do artigo anterior, os peões devem transitar pelo lado direito da faixa de rodagem, a não ser que tal comprometa a sua segurança. Sempre tenham em mente que os peões têm que se fazer nesse sentido ao qual o instrutor aqui estava aqui a explicar mais cedo. Atravessamento da faixa de rodagem. Os peões não podem atravessar a faixa de rodagem sem previamente se certificar de que, tendo em conta a distância que os separa dos veículos que nela transitam e a respectiva velocidade, o podem fazer sem perigo de acidente. Ou seja, antes de atravessar é aquela coisa que a gente faz. É checar, né? Se vem veículo deste lado e a qual velocidade esse veículo está a se aproximar. Porque nós somos relativamente um pouco mais lentos em relação a um veículo automóvel. É simples quanto isso. Agora o instrutor vai tentar ser um pouco... Vocês me acompanham? 2. O atravessamento da faixa de rodagem deve fazer-se o mais rapidamente possível, obviamente, que é para evitar situações, ok? 3. Os peões só podem atravessar a faixa de rodagem nas passagens especialmente sinalizadas para este efeito ou, quando nenhuma exista, a uma distância inferior a 50 metros perpendicularmente ao eixo da via. Isso aqui é importante já agora. Numa situação hipotética em que nós temos aqui um cruzamento, vamos supor que não haja sinalização para a travessia de peões. É o que está a se colocar ali. Sempre, quando se faz a travessia, mesmo que não haja esse espaço, deve-se fazer de forma perpendicular. Perpendicular é o quê? É na transversal da via. É que vejo também às vezes, ali na cidade, uns têm mania, né? Sai aí, por exemplo, daquelas bancas onde vendem batatas, ovos, ali no mercado, né? Isso chama-se na diagonal, né? O instrutor está a dizer hoje já. Deixa de fazer isso. Um dia vai te dar muito errado. Vocês estão a perceber que aqui, nesta ilustração, aqui, nós temos um bocado de veículos fazendo sentidos diferentes. Você, no meio desse exercício aqui, não vai voltar para casa. O correto é fazer na perpendicular, ou seja, no menor trajeto possível. Porque isto aqui é mais longo do que simplesmente fazer assim de forma transversal. É por isso que deram ali a métrica de 50 metros. 50 metros até já é muito estendido, por acaso, não é? Mas aqui quero acreditar que o legislador também estava a ter em conta também há vários tipos de vias que podem se encontrar, algumas se calhar até com 2 filas. 4. Os peões não podem parar na faixa de rodagem ou utilizar o passeio de modo a prejudicar ou perturbar...
Tem de pessoas que às vezes no passeio estão a conversar, estão a impedir a circulação dos outros. Eu não é? Ali, eles começam o quê? Começam já a se perguntar de família, se tem um doente, mas como é que está? Os outros são aqueles que, porque eles estão ali a conversar, já tem que ter sair do passeio para entrarem na faixa de rodagem. É isso que está a ser colocado. Não é próprio que as pessoas, ou seja, os peões, embaraçem o trânsito sobre esses tipos de situações banais. Depois fala do quê? Falta de 250 de multa, né? De prêmio. Para aqueles que gostam muito de conversar, gostam de atravessar assim no meio, né? Porque acho que viu algum filme da Marvel aí, acha que o carro quando bater nele, o carro é que fica estragado. Vamos lá, meus caros, vamos lá. Só para terminar. Artigo 106. Cuidados a observar pelos condutores. Artigo 106. Sempre que o condutor aviste na faixa de rodagem um peão portador de deficiência visual, que sinalizando a sua marcha com bengala, deve ceder-lhe prioridade e, se necessário, parar a fim de deixá-los passar. Isso já é uma questão de bom senso. Pessoas têm moralidades diferentes. Há quem pode não respeitar isso. Todavia, o Código de Estrada está a te dizer que é devido que você respeite aos deficientes quando estiverem a fazer a sua travessia. Lembre-se disso. Tem 1.000 meticais lá embaixo, que você pode ter que pagar depois. 2. Ao aproximar-se de uma passagem de peões assinalada, o condutor, mesmo que a sinalização lhe permita avançar, deve deixar passar os peões que já tenham iniciado a travessia na faixa de rodagem. Estás sobre um cruzamento que tem um semáforo. Ali acendeu verde, mas o peão ainda estava a fazer ou a começar a sua passagem. Tens que esperar. É verdade que sempre que dá a luz verde, outros já estão atrás, já estão a buzinar. Não tem paciência. Até insultam. Ok? 3. Ao aproximar-se de uma passagem para peões, junto da qual a circulação de veículos não está regulada, nem por sinalização luminosa, nem por agente, o condutor deve reduzir a velocidade e parar para deixar passar os peões que já tenham iniciado a travessia da faixa de rodagem. Ou seja, o que eu estava a colocar aqui não é aplicado simplesmente quando há esta sinalização. Coisas dessa natureza. Mesmo no local que não haja uma sinalização que vai fazer essa permissão ou regular a travessia de peões, de uma forma geral, quando este estiver já a iniciar a sua travessia, deixe passar, reduza a sua velocidade. 4. Ao mudar de direção, o condutor, mesmo não existindo passagem assinalada para a travessia de peões, deve reduzir a sua velocidade e, se necessário, parar a fim de deixar passar os peões que estejam a atravessar a faixa de rodagem da via em que vai entrar. Ou seja, peões, meus caros, entendam só que há prioridade para os peões. É simples quanto isso. Se eu tentar resumir tudo isso em termos de travessia, cuidados, não sei, deem prioridade aos peões. É que antes de vocês serem condutores, você é peão à semelhança daquele que se calhar só ainda não tem o veículo. É tudo quanto a hoje, meus caros. Ainda todo esse capítulo 4, na verdade, fala desses aspectos todos em relação a peões. Então, caso alguma coisa não tenha ficado assim muito claro para vocês, vamos explorar um pouco mais